Antônio Roberto Marchiori, eu tenho 61 anos de idade, sou advogado, pai de 2 filhos, o Lucas e o Gustavo, marido da Cláudia, a paixão da minha vida, e estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória de espiritual nessa encarnação. Muito bem. Bom, como sempre é importante para nós do programa e creio que todos que nos assistem também. Como que foi tua infância, Marchiori? Foi uma infância já influenciada pela doutrina espírita ou não, né? Como é que foi essa infância, como um garoto aí, né, do seu tempo? Como que você se conectava com essa questão da espiritualidade? É interessante que eu venho, como a maioria de todas as famílias, com uma raiz católica, né? A gente, uma raiz bastante católica. Minha avó, a dona Ana, ela era fervorosa, ia à missa muitas vezes, e ela escalou, né? O tal Beto, né? Porque me chamava de Beto, o Roberto, a acompanhar as idas dela até a igreja. E foi interessante porque ela, não sei por, assim, qual o motivo que ela despertou isso nela, de que eu deveria participar mais ativamente. Então eu fui o coroinha. Depois, adolescente, antes de estar realmente mais na juventude e tal, eu já participava do grupo de jovens da igreja, participava do canto, ou seja, tinha uma participação muito intensa na igreja católica. E aquilo, para mim, fazia sentido, era legal, era bacana você ter uma aproximação com a fé, a exteriorização da fé, ver a demonstração de quantas pessoas acreditavam naquilo. Para mim foi muito importante naquele momento. Mas, né, aí nessa trajetória, depois que eu mudei para o interior, continuei, né, fui vicentino, né, as Ilhas São Vicente de Paula, fui Tá. vicentino também, participava do grupo de jovens também no interior, mas aquilo começou a me deixar sem respostas. A Igreja Católica, ela me dava algo importante, mas não me trazia todas as respostas que eu queria. Entendi. E aí, quando eu mudei para Guarulhos, eu tinha cerca de 18 anos, eu fiquei meio perdidão, meio sem rumo, de onde eu queria realmente participar. Tinha uma parte da minha família que era aquele católico que ficava um pouco no católico e um pouco no espiritismo, Tá. sabe? Quando a coisa apertava um pouquinho, É, eles iam na casa espírita. Mas não deixava de ser católico. Isso ficou um bom tempo na minha vida, nessa transição de indefinição. Conheci a Umbanda, achei a Umbanda maravilhosa, muito bonita, admiro muito a Umbanda, acho, realmente gosto, sabe? Quando às vezes me convido para ir num terreiro de Umbanda, eu vou porque acho muito bonito tudo aquilo, todas as músicas, o toque do atabaque, eu acho que aquilo me toca profundamente. Mas, num dado momento da minha vida, fruto das minhas dificuldades, os desafios pessoais, aí eu me encontrei no Espiritismo no ano 2000. tá. Então, no ano 2000 para cá, do ano 2000 para cá, você se dedica à doutrina espírita. E como é que foi esse processo, né? Porque é muito interessante porque na verdade você não está rompendo com o passado, porque ele foi fundamental para sua formação, porque como você bem disse, né, lá na sua adolescência, na sua infância, aquilo fazia sentido e foi muito bom na formação de valores, enfim. E porque é muito parecido. Eu passei pelo mesmo processo na Uhum. minha infância, minha adolescência, toda ela também foi dessa forma. E num dado momento você entende que aquele é o caminho. Teve um divisor de águas, teve um Sim, momento aí que te sim. levou a isso? Tem um fato interessante na minha infância, que minha avó era benzedeira. E ela, nossa, muitas pessoas procuravam minha avó para benzer, e aquilo de alguma forma me intrigava. Falei, mas como ela é benzedeira? Por que ela é benzedeira? Quem que deu esse título para ela de É, benzedeira, né? E ela falava assim, não, isso é passado de pai, de mãe para filha, uma coisa meio que hereditária dentro da família, mas aquilo me intrigava. Não fazia muito sentido para mim essa forma de transmissão desse dom que ela, benzedeira. Isso é uma coisa que me intrigava muito na infância. Na minha adolescência aconteceu um fato bem curioso também. Eu tinha um problema seríssimo que chamava, eles denominavam reumatismo no sangue, né? hum, Que era uma febre reumática muito importante, que tinha dores terríveis. Eu tomava bezetacil 1.200.000,
muito dolorida, muito complicada. E eu morava no interior nessa época. E falava, tem um benzedor aqui num sítio que é muito bom, né? Como eu estava com muita dor, eu pensei, vou lá, né? Quero conhecer esse homem de qualquer jeito. E foi muito difícil encontrar esse senhor, porque ele morava num sítio bem distante. E eu fui perguntando, eu e meu cunhado, perguntando, até que chegamos num senhorzinho que estava capinando ao pé da estrada. E eu perguntei, eu não lembro agora o nome dele. Ele falou, fulano mora por aqui? Ele falou, quem quer falar com ele? Eu falei, olha, eu estou desesperado, estou com muita dor, eu gostaria de encontrá-lo. Ele falou, sou eu mesmo, só que eu não benzo mais não. Bem de idade, tinha uns 90 anos. E bem debilitado por conta da trajetória, né, de vida dele. Ele falou, não benzo mais não. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, me benze que eu estou precisando muito, né? Ele falou, não sei por que, ele falou, vou abrir essa sessão. E foi um benzimento bastante interessante, que ele foi num descampado, ele fez como se fosse um contorno do meu corpo, no chão, Aí eu entendi porque ele não queria benzer, porque demandava muito esforço físico para fazer o que ele fez, o contorno do corpo. E ele revirava aquela terra que estava com grama e fazia como se fosse um monte de terra. Aí ele falou assim: você levanta agora e não olha para trás. Adolescente, não olha para trás, tá bom, né? Claro que eu olhei e vi aquele monte. E ele me explicou, falou: conforme vai secando aquela grama que foi revolvida, o seu reumatismo vai secando. Eu acho que minha fé estava em alta aquele dia, porque eu fui curado, né? E aquilo, mais uma vez, também me intrigou. Me intrigou. Falei, puxa vida, que história é essa, né? O que E diferente esse benzimento, porque eu já vi ouvi nada vários, já ouvi parecido. vários, eu nunca vi nada como Eu esse. também nunca, depois disso, já fiquei sabendo de vários tipos de benzimento, também não via mais. Muito único. Mas aquele me intrigou, me intrigou. E ficou meio que, né, arquivado. E o último que aí sim me levou mesmo para o espiritismo foi um centro que tem em Arujá. Eu tinha todo ano, final do ano, eu tinha uma alergia que pegava o corpo todo. E os médicos, conforme ela chegava, ela ia embora. E um dia eu fui lá nesse centro que o meu irmão frequentava, era um centro misto de Umbanda e Espiritismo. É de Umbanda, mas eles estudam a codificação. E aí eu fui nesse centro e a pessoa que comandava os trabalhos me atendeu, né? Ele fazia com ventosas e ele riscava com um pedaço de bambu o corpo. Interessante que eu estava cheio de alergias, era durante a madrugada, que era os trabalhos que ele fazia o atendimento, eu fui lá com alergia, né? Depois eu fui para o litoral naquele mesmo dia, na madrugada. Quando eu acordei, não tinha mais alergia nenhuma. Esses fatos me tocaram muito, deixaram muito intrigados com esse mundo espiritual que atuava sobre as pessoas. E tudo isso foi construindo algo em mim que foi fundamental para que o ano de 2000, por conta de um problema pessoal muito grave, profissional, tudo, eu conhecesse efetivamente o Espiritismo. E aí sim eu me encantei. É como se eu estivesse recordando algo que já estava em mim. Estava na memória ancestral. Sem dúvida. Então, a partir do ano 2000, eu me falo que realmente eu me tornei um espírita e por conta disso hoje eu dou aula, hoje eu dou palestra, dirijo trabalhos mediúnicos, ou seja, realmente a minha participação no espiritismo é algo muito ativo por conta das convicções, não do ano 2000 para cá, mas que veio desde a infância me trazendo essa chama da espiritualidade dentro de mim. Tá.